Olá a todos, sejam bem-vindos. Continuando o nosso ciclo de palestras, a gente hoje vai se dedicar a falar um pouquinho mais sobre um aspecto dessa cosmovisão aplicado ao mundo do trabalho, ao mundo do estudo e ao mundo do lazer, algo que faz parte de nossas vidas, mas, infelizmente, de modo completamente estanque, separado e, consequentemente, sem sentido, e geralmente um combatendo o outro. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre ócio criativo, termo cunhado por Domenico De Masi, mas já trabalhado anteriormente por outros grandes pensadores, que envolve justamente essa questão de conjugar, de uma forma única, integrar completamente, fazer uma fusão entre uma atividade produtiva para a pessoa ir para o meio, que é o trabalho, o aprendizado, a aquisição de habilidades, de conhecimentos, que seria o estudo, e o tempo de lazer, o tempo de descanso, pode ser visto como contemplação, exercício de habilidades pessoais de forma livre. Então, a grande questão aqui é tentar mostrar para as pessoas que existe uma grande barreira mental, conceitual, que impede nós, seres humanos, de termos trabalhos significativos e também de passarmos o tempo livre de uma forma verdadeiramente engrandecedora. E daí a gente invoca aqui a palavra do ócio. O ócio, ele é visto de uma maneira muito negativa. Então a questão aqui é colocar a seguinte pergunta: o ócio, ele pode ser criativo? Então a gente deixa aqui uma frase para começar, famosa, do Bertrand Russell, que diz certa vez: o tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. O tempo que você gosta de jogar fora, entre aspas, não é um tempo que foi inútil, dizendo por outras palavras. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas que estão mais tranquilas, livres, fazendo um bom uso dessa liberdade, claro, elas acabam gerando observações, tendo ideias, tendo formas de agir no trabalho e em outros ambientes completamente diferente da média das pessoas que fica continuamente mergulhado nos seus afazeres. Inclusive, não só um trabalho, visto de uma maneira bem restrita, alienada, como também de vários dispositivos eletrônicos. Então a pessoa fica imersa naquele mundo e parece que, independentemente da quantidade enorme de horas, não se consegue gerar nada realmente novo. Um novo método, uma nova ferramenta, uma nova maneira de abordar um problema, um insight a respeito de uma questão, e por aí vai. Então, se a gente for observar na história, a gente vai perceber que as maiores contribuições dadas, não só no campo do empreendedorismo, mas da ciência, das artes, dos pensamentos, nas formas de organização social e por aí vai, se deram a partir de pessoas que estavam relativamente tranquilas, que eram até preguiçosas de um ponto de vista superficial, pessoas que estavam relaxadas, gastando seu tempo, desperdiçando por aí, observando coisas. Essas são as pessoas que deram mais contribuições, esses saltos essenciais para o progresso da humanidade. Então, a gente precisa, sem dúvida, ter o ócio e usá-lo de uma maneira a torná-lo um verdadeiro trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Bom, aqui a gente tem uma definição do ócio criativo. Então, o ócio criativo é a capacidade de saber conciliar. Então, a gente está falando em
conjugar coisas, não ficar chaveando, mas juntar tudo numa mesma base de trabalho. Conciliar o trabalho com os estudos e o lazer, de forma equilibrada, sem se sobrecarregar, para poder extrair o máximo de cada momento. Então a gente está falando aqui de fazer uma interconexão, até uma fusão entre atividades como trabalho, estudo e lazer. Quer dizer, a ideia de extrair esse máximo de cada momento tem a ver com aquele princípio sistêmico de sinergia, falando que o todo é mais do que a simples soma de suas partes. Então, uma pessoa que trabalha, tem o seu lazer, tem o seu estudo e fica chaveando continuamente nessas atividades, vai produzir sempre muito menos, às vezes infinitamente menos, do que uma pessoa que conseguiu fazer uma integração completa entre essas três coisas. Claro, as coisas continuam sendo diferentes, mas você tem uma conexão muito forte entre eles. Então, às vezes, você pode estar produzindo algo socialmente e, ao mesmo tempo, estar aprendendo. Simultaneamente, você está aprendendo alguma habilidade nova e você está se divertindo no processo. E, geralmente, o que indica que você está se divertindo no processo é não ver o tempo passar. Então, de certa forma, você sente menos necessidade de lazer se você está fazendo um trabalho que é um lazer. E também você diminui a necessidade de estudar pelo mesmo motivo. Seu trabalho está lhe possibilitando crescer, aprender algo e aplicar esse conhecimento. E o mesmo coisa a gente pode dizer em relação, colocando o estudo como o foco, né? Ou como o lazer como um foco. Então eu posso estar estudando e ao mesmo tempo eu estar gerando algo útil para mim mesmo ou para alguém, simultaneamente. Ou eu posso estar estudando, eu posso estar achando o tema tão interessante que para mim é uma atividade de lazer. Eu nem conto como hora de estudo. Ou, na minha diversão, no meu momento livre, eu estou praticando um hobby ou estudando alguma coisa, só que por minha livre vontade, por livre e espontânea vontade. Então eu estou fazendo coisas que são úteis, mas não estou deixando de achar isso divertido. É claro que a gente tem as coisas não são absolutas. Às vezes a gente quer ficar deitado, descansando um pouco além do tempo, ver um seriado um pouco mais light, né, com menos conteúdo, fazer uma brincadeira não tão construtiva, mas também não deletéria. Claro, essas coisas são importantes, mas a questão aqui é conseguir integrar uma boa dose de duas dessas três coisas juntas. Então a gente pode pensar num diagrama de três bolas que, ao invés de serem vistas como separadas, se interpenetram até um certo grau. Então, com isso, a gente consegue extrair o melhor de cada momento. Então, com o ócio criativo, você é capaz de se entregar, dedicar inteiramente e desenvolver melhores ideias. Então, a gente tem essa tríade fundamental, essa trindade, né, que envolve o ócio criativo. Então, o ócio criativo não é um lazer, pura e simplesmente. É lazer também, mas é um lazer com significado, no qual você está evoluindo, está estudando e você está aplicando esse conhecimento para melhora sua, né, da sua vida, tanto material quanto espiritual, e com todos os continuidade entre esses extremos, e também para a sociedade, fazendo algo de útil, que seja visto como útil, nem que por apenas um grupo de pessoas. Então, assim, a gente percebe que essa é a trindade que realmente gera as coisas. Gera conhecimento, gera bem-estar, né? Coisas úteis, produz, e também possibilita a contemplação, um tempo livre de significado. Então essa é uma trindade que gera. Se a gente não tem a conexão entre as três coisas, a vida fica muito mais sofrida, a vida fica descontínua.
E uma das características da vida, como vocês já bem sabem até esse ponto, é que a vida é sustentada por um princípio contínuo, que mantém ela se desenvolvendo, se transformando continuamente. Então, da mesma forma, a gente precisa perceber que existe uma interconexão muito forte entre essas três coisas, entre esses três campos, e a gente precisa encontrar essas interconexões para que um acabe reforçando o outro. Como se a gente tivesse uma equipe, né, onde a gente tem 3 membros nessa equipe e cada membro é muito bom em uma determinada habilidade. E precisa da ajuda dos outros 2 para conseguir dar significado à sua habilidade e para, inclusive, reforçar, né, as características dentro do seu próprio campo. Então a gente também pode ver dessa forma. Então o importante aqui é uma associação entre essas coisas. Porque a partir do momento que eu estou associando coisas vistas como diferentes, completamente diferentes, eu estou começando a ver pontos em comum. E se eu estou vendo pontos em comum entre as coisas, quer dizer que eu não vou precisar trabalhar de forma somativa com as coisas. Eu posso estar tratando de uma coisa onde simultaneamente eu esteja me relaxando, né, tendo um lazer, me divertindo, aprendendo e produzindo algo útil. Então, dessa forma, a gente tem um equilíbrio perfeito, onde o tempo que eu uso para uma determinada atividade integrada pode ser reduzido para 1/3. Por exemplo, né? Vai depender da distribuição dos 3, mas assim, a gente pode reduzir brutalmente o tempo que a gente gasta para as atividades se a gente souber extrair o máximo possível das combinações possíveis entre elas, né? Entre esses 3 grandes campos. Então, os princípios por trás de tudo isso que está sendo apresentado é um princípio sistêmico, é um princípio do nosso universo. Sempre esteve aí. Eu montei aqui um diagrama para dar uma noção um pouco melhor do que seria, né, numa aproximação inicial, quais seriam as instituições atividades que estariam relacionadas a essas 3 coisas. Então, olha só, as escolas, por excelência, são locais de estudo, como as empresas locais de trabalho e os ambientes como parque, cinema, música, leitura, prática de esporte, caminhadas e por aí vai, são práticas típicas do campo de lazer. Agora, é possível, né, isso vendo dessa maneira, a gente está vendo as coisas como separadas. É possível que a gente possa ter um movimento de integração vendo, por exemplo, nas escolas como um ambiente não só de estudo, mas como de lazer também, usando elementos do lazer, como por exemplo, tendo uma aula ao ar livre, exibindo um filme que trate sobre uma temática, fazendo os alunos refinarem seus gostos musicais, ou compondo uma música, ou fazendo uma leitura, né? Pegando uma poesia, praticando uma atividade física, pegar essas atividades comuns ao campo do lazer e aplicando em atividades escolares para que o aluno fique mais sintonizado, né? Consiga se apropriar melhor do conhecimento que é repassado para ele. Então, de certa maneira, a gente faz uma aproximação entre o estudo e o lazer, tornando o estudo menos sofrido e o lazer mais significativo. Isso é um movimento natural à medida que a gente vai evoluindo como sociedade, como vocês devem perceber nas instituições de referência em nosso mundo, que infelizmente são poucas na prática. No trabalho, a gente pode ver a mesma coisa. Claro que a gente está pensando no mundo econômico, no mundo da produção, mas esse mundo não precisa ser necessariamente sofrido.
Tem vários estudos hoje em dia que indicam que uma redução na jornada de trabalho, uma maior liberdade para o funcionário circular na empresa e mesmo entre outros departamentos e outras empresas, uma maior valorização das atividades do funcionário, investimento em ambientes de trabalho mais harmoniosos, empresas mais democráticas, empresas onde você possa exercitar outras atividades no ambiente de trabalho, porque elas são vistas como algo que podem trazer insights. Então essas empresas estão fazendo esse movimento de transformar o trabalho, né, fazer a produtividade aumentar, na verdade, trazendo lazer, né, que é parte da vida das pessoas para dentro das empresas, tornando as pessoas menos desesperadas, as pessoas têm mais confiança nas outras pessoas, na empresa como um todo, elas se sentem mais realizadas, sentem menos desespero em procurar outro lugar ou em ir embora mais cedo. Então, o trabalho é mais significativo. A saúde, menos casos de acidentes de trabalho, de afastamentos por saúde, etc. Tende a surgir empresas que, ao longo do tempo, começam a adotar esses tipos de prática. Então, e mesmo do ponto de vista econômico, né, ponto de vista financeiro, vários estudos comprovam que as empresas acabam sendo mais produtivas aplicando esses tipos de políticas. Inclusive, decisões democratizadas em empresas tendem a gerar resultados fantásticos. Um exemplo desse é o famoso empresário, né, brasileiro Ricardo Sendler, que começou a aplicar métodos completamente inovadores na empresa que ele herdou, né, do pai dele, a Senco, se não me engano, e a empresa estava prestes a falir, né, uma catástrofe. Ele começou a aplicar vários métodos inovadores, inclusive a democratização das decisões em várias instâncias, e foi sendo percebido que a empresa começou a crescer. E as pessoas estavam extremamente felizes por trabalhar lá. Quer dizer, você trouxe mais satisfação, né? As pessoas se sentiram mais realizadas e, ao mesmo tempo, a empresa cresceu no mercado. Então, isso é um pequeno exemplo, né? Existem outros de empresas que conseguem ir muito além dessa visão arcaica, se renovando. Mas para se renovar você precisa estar aberto para uma nova visão de mundo, coisa que o Sandler estava. Bom, então eu dei aqui um exemplo usando empresas e escolas. Agora a gente pode ver também institutos de pesquisa, que de certa forma eles já por si só já são um ambiente que conjugam trabalho e estudo. Então a pessoa está constantemente estudando, reforçando seus conceitos para poder expandir as fronteiras do conhecimento, ou seja, o campo de estudo, em termos de especialidades, e ao mesmo tempo isso acaba sendo aproveitado pelo setor, né, produtivo para gerar algum bem-estar social. Infelizmente, no nosso sistema hoje, isso é mais visto para atender interesses de grupos, né, bem restritos e às vezes aplicações não tão bons para a vida, nem para a sociedade em geral. Mas esse não é o objetivo central, né? Então a humanidade vai aprender isso por bem ou por mal. Mas os institutos de pesquisa, então, são um ambiente muito interessante, porque eles combinam o profissional produtivo com o acadêmico, num só ambiente. Então a gente já vê um exemplo de integração aí entre trabalho e estudo. Agora, a gente pode transformar esses ambientes de pesquisa também em algo divertido, né? Prazeroso. E novamente, aí entra o lazer como um mosaico, né, de atividades multifacetadas, onde a subjetividade entra em cena, vivências, práticas, para ajudar as pessoas que trabalham aí, os cientistas, pesquisadores, a terem insights,
a terem um ambiente onde eles se sintam mais livres. Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma migração dos institutos de pesquisa para esse miolo aqui de ócio criativo. As empresas da mesma maneira, né? Se elas também conseguem englobar também um aspecto de estudo, e se as escolas conseguem, de certa forma, produzir algo para a sociedade, para a biosfera e para o planeta como um todo, não visando satisfação de interesses corporativos ou de grupos, mas o interesse da coletividade, não apenas humana, como planetária. Se a gente faz isso, então, esse movimento de fusão máxima, a gente pode perceber uma estreita ligação, onde a gente vai tender até a confundir a empresa com o instituto de pesquisa com a escola, porque elas atuam de modo tão estreito, mas tão harmônico, de modo tão sinérgico, que elas praticamente se tornam uma coisa só, quase, mantendo seu foco, né, sua individuação, mas devido a essa característica completamente orgânica, né, de funcionar, elas trabalham da melhor forma possível, se autorreforçando. Então, a gente percebe que à medida que nós evoluímos como civilização, essa é uma tendência da gente chegar nessa fusão entre essas três importantes e imprescindíveis vertentes da vida humana. Bom, qual é a dinâmica de cada um desses atores? Falando um pouco mais. O trabalho tem uma função social. O estudo, eu vejo que ele tem o objetivo de esclarecer as pessoas, que a pessoa comece a compreender melhor o mundo à sua volta, sendo o mundo infra-humano, humano ou até super-humano, pouco estudado, infelizmente, de forma séria hoje em dia. E o lazer, eu acho que a principal atividade das atividades de lazer que a gente exercita na família, no tempo livre, é buscar algum significado para a vida. Claro, em meio a umas diversões, às vezes umas coisas meio bobinhas, que todo mundo tem em maior ou menor grau, mas o mais importante disso é que tenha pelo menos algum significado, e em doses cada vez maior, quanto mais evoluído é o ser que pratica esse lazer. Então, a gente percebe que os objetivos dessas três vertentes são fundamentais para o progresso do ser humano e da coletividade humana. A gente tem que ter algo útil para os outros, a gente precisa esclarecer a nós mesmos e aos outros, e a gente precisa ver significado nas coisas. E cada uma dessas instituições, as empresas, né, sejam públicas ou privadas, as escolas, sejam do pré até a universidade, e as atividades de lazer, que são incontáveis, todas elas trazem essas coisas, cada um traz uma delas. Então a gente nunca vai ter uma eliminação de um ou outro. E o segredo aqui é fazer eles trabalharem de forma cada vez mais integrada. E como é que funciona, né, o método? Bom, o trabalho é baseado, eu vejo, né, na transpiração. Você tem um esforço, né? Quando a gente vai trabalhar, mesmo que seja um trabalho legal, a gente sua, a gente não é totalmente confortável. A gente passa por desafios, a gente passa por uns desconfortos, a gente tem que lidar com certas situações sociais ou mesmo de conhecimento, né? De mentais, né, psicológicas, existe muita transpiração para a gente conseguir materializar algo. O estudo já tem mais uma característica de investigação sobre coisas que já estão aí, mas que ainda não fazem parte da sua compreensão plena. Então, o estudo tem esse método investigativo, né? O aluno buscar investigar por si só essa realidade a partir de alguns elementos dados, alguma situação, né? alguma meta, né, pedida.
alguns conceitos, né, repassados, investigar um pouco mais a respeito de uma realidade. Então o estudo é investigativo por excelência. Um pouco um papel de detetive, podemos ver assim, só que de uma maneira ampla, né? Não só aplicado no campo criminal, mas ao campo da vida como um todo, dos fenômenos que ocorrem em vários níveis, né? Em vários locais, em vários momentos históricos. Então o estudo tem esse caráter investigativo, está muito relacionado com quem vai trabalhar depois com pesquisa. E o lazer, a gente tende a pensar, infelizmente, o nosso modelo, né, a forma mental humana, forjou um modelo que já está se deteriorando de uma visão produtivista, né, utilitária e superficial da vida, que diz que o lazer só serve para a gente adquirir mais energia para poder trabalhar mais. Mas esse não é o objetivo do lazer. Senão vira um consumo conspícuo, vira uma pessoa que sai de um trabalho que detesta, entra nesses templos de consumo, né? Consome um monte de coisa exageradamente, se exibe desnecessariamente, se desgasta e não cresce nada. E inclusive deteriora a sua relação consigo mesmo e com outros em prol disso. Em outras palavras, a pessoa se engana ao longo da vida fazendo isso e gastando muito dinheiro, porque consumir esse consumismo doentio sai caríssimo. Só que isso não é lazer, esse não é o objetivo central do lazer na vida humana. Esse não é o telefinalismo dessa atividade. O objetivo do nosso tempo livre, das atividades de lazer, seja ouvir música, fazer música, assistir um bom filme ou série, passear, praticar um esporte, praticar um hobby, uma atividade manual, ler um livro, escrever uma poesia, cozinhar algo, conviver com os familiares, atividades afetivas, etc, etc, etc. O objetivo desse lazer é contemplar, é buscar inspiração para essas outras duas coisas da vida e para a sua postura diante dos acontecimentos da vida. Então, eu vejo o lazer como um campo onde o método principal é buscar a inspiração para vivificar as outras coisas. De certa maneira, a gente pode ver, então, o lazer com seu método inspirativo como um pré-requisito fundamental para a gente conseguir manifestar através da intuição uma dimensão superior, né, do âmbito do espírito, que pode e deve vivificar as atividades transpiradoras do trabalho e gerar criatividade nos métodos investigativos do estudo. Então eu vejo essa inspiração como um elemento genético de tudo, situado no tempo livre. Livre não à toa, né? A liberdade deve ser usada de maneira correta. Se for usada de maneira correta, vai trazer os melhores resultados. A humanidade ainda está aprendendo isso muito lentamente. E daí, nessa tríade também, a gente tem ambientes adequados para essas coisas. Então eu vejo que para a gente fazer um trabalho com função social, que tem função social, e para a gente estudar, né, avançar na sistematização, na aquisição dos saberes, do conhecimento, a gente precisa de ambientes mais ou menos organizados. Daí essa necessidade de várias normas, né, legislações e etc. nesses ambientes, delimitações, objetividade, além do ponto às vezes, né? Mas eles precisam ser, de certa maneira, organizados. Já as atividades de lazer, elas são não organizadas, elas são anárquicas.
Não no sentido negativo, mas no sentido de que você tem a liberdade de determinar como você vai, que atividade você vai fazer, como você vai fazer ela e qual o significado que você vai extrair dela. Então, anárquico, né, não é, anarquia não é sinônimo de caos. É a ausência de uma autoridade central, né, de uma hierarquia ditando normas e procedimentos. Então, novamente, pode ser bem usado ou mal usado. Se mal usado, descamba no caos, inclusive interior, né? De onde parte o caos exterior, né? De onde o caos exterior é consequência. Se for bem usada, anarquia, você chega numa ordem mais harmônica e livre. Então, esses são os ambientes típicos, né? A gente pode ver isso muito claramente, né? Crianças brincando no parque, pessoas se divertindo, se distraindo. Não existe uma regra de como você vai fazer o seu lazer. Eu posso decidir um dia ver metade de uma série, ou ver uma série diferente, ou ler um outro livro, ou caminhar num outro lugar, ou ligar para um amigo e tomar um café. Essas coisas não têm uma regra, um cronograma, um procedimento, uma cartilha. Elas precisam, para ter o seu máximo rendimento, digamos assim, ser livres. Então, os ambientes dessas atividades eu vejo dessa forma, como eles devem ser estruturados. É claro que essa organização, né, nas empresas, nos institutos de pesquisa, devem ser organizados, né, devem ter normas até certo ponto, não a ponto de engessar completamente o movimento dos indivíduos. Senão esses lugares não vão conseguir criar nada de novo. Então olha só que interessante. Qual seria então a função de cada ator? Criar. Criação, né? Aliás, transformar uma coisa em outra, né? Porque criação, né? Criação, no sentido de você criar algo completamente novo, é um atributo da divindade. Mas, considerando esse criar como sendo um transformismo, a gente pode ver que o trabalho ele cria riqueza, né? O bem-estar. O estudo cria o conhecimento, ele vai criando esse conhecimento, tornando ele cada vez mais vasto. E o lazer cria o bem-estar. O lazer vai usufruir dessa riqueza. Para eu ter bem-estar, um certo nível de bem-estar, eu preciso ter um certo nível de riqueza. Então a gente precisa perceber que existe uma necessidade de dar um novo significado e orientação para essas coisas. A gente não pode tratar as coisas como separadas entre si. Então, a riqueza precisa ser útil. Ela não pode servir simplesmente para gerar cada vez mais lucro e usarmos ela para aplicar em coisas deletérias. Ela precisa garantir um bem-estar. E bem-estar, a partir de certo ponto, não mais material, mas interior, espiritual. Esse bem-estar também, essa condição confortável, tanto física, quanto mental, quanto de alma e espírito, ela deve servir para aumentar o conhecimento. Então a gente deve usar uma vida abençoada para fazer aumentar o conhecimento, para crescer. Não para ficar reproduzindo coisas, consumindo desnecessariamente, fofocando, mas para evoluir. E justamente, né, o terceiro ponto, esse conhecimento, ele não deve servir ao nosso ego, para a gente entupir nossa parede de títulos, né, encher nossos peitos de medalhas, né, aqueles marechais, né? Mas o conhecimento deve ser usado para a gente evoluir. Então, a evolução é ainda mais profunda. Olha só, riqueza para o bem-estar, para garantir bem-estar. Bem-estar para aumentar o conhecimento. E o conhecimento servindo à função evolutiva. A gente percebe que tudo acaba descambando na tal da evolução.
Vocês percebem como toda essa cosmovisão monística, né, substancial, está profundamente relacionada com todas as atividades humanas. A gente só precisa começar a perceber as coisas, fazer as conexões corretas. E para isso a gente precisa desenvolver uma sensibilidade. A gente precisa perceber que isso tem a ver com a nossa paz interior, com a nossa potência de atuação, com a nossa atitude destemida e precisa, né, diante de determinadas situações. Então, tudo isso está profundamente ligado. Então, pegando aquele diagrama anterior, né, eu fiz algumas conexões. Então, a gente pode ver dessa maneira aqui. Olha só, a riqueza serve para garantir bem-estar. Ok, mas uma vez que esse bem-estar está garantido, a gente deve aumentar o nosso conhecimento. Algumas pessoas só ficam no bem-estar. Tem um carrão enorme, várias casas, muito consumo e tal, mas não gera quase nada de conhecimento. Isso faz mal para a pessoa e para a humanidade. Então, esse é como um fluxo. A gente está vendo aqui um sistema que parte aqui da geração de riqueza, que é o espírito que acaba viabilizando isso, e descamba para o dinamismo evolutivo, que vai nos levar à nossa meta suprema. Então, isso tem que estar fluindo. Não pode parar numa dessas caixinhas aqui, dessas 3 caixinhas que a gente está falando. Senão, a coisa tende a acumular e acaba espanando, né? A gente acaba estourando uma dessas caixinhas e todo o nosso sistema desmorona. A gente não pode acumular essas coisas. Assim que eu gero riqueza, eu tenho que gerar bem-estar. Senão eu vou começar a concentrar renda e ter um monte de riqueza que não serve para nada. Gerando esse bem-estar, tendo uma certa qualidade de vida, quem já consegue, tem que de alguma forma transformar isso em conhecimento. E a gente não fala aqui só em termos intelectuais, tem muitas formas de aumentar esse conhecimento. Então a gente aumenta esse conhecimento a respeito do nosso universo e de nós mesmos. Conhecimento material, né? E o conhecimento espiritual. Então, a gente tem que usar isso para ampliar esse conhecimento. Mas, tendo esse conhecimento tem que ter um significado. Ele tem que ter uma função maior do que a gente adquirir um monte de coisa que pode ser usado para o nosso benefício. Esse conhecimento deve fazer-nos crescer interiormente. Nós termos mais paz interior, nós sabermos lidar mais com a situação, nós termos um dinamismo psíquico maior, o que acaba influenciando até no nosso organismo. Então, o conhecimento, ele deve chegar a uma síntese. A gente tem que fazer essa síntese do conhecimento dentro de nós e aplicar em vida isso. E usar as situações de vida também para gerar esse conhecimento. Então, isso é a evolução. Lembrando que a evolução é algo imaterial, é um fenômeno profundo, contínuo, característico do movimento na vertical ascensional, evolução interior, não mensurável, porém manifestável nas morfologias, no espaço e no tempo, mas cuja gênese, como fenômeno em si, reside em outro local, que é um não local. Então essa é a evolução. E a evolução, ela busca nada mais do que a unificação, a orientação e a progressão. Então, com isso, a gente percebe agora de maneira muito clara qual é a função dessa tríade e para que serve tudo isso. Então, com isso, acho que a gente pode terminar essa breve exposição. Eu deixei aqui para vocês um trecho do capítulo 79, A Lei do Trabalho, lá da Grande Síntese. Olha só que interessante. Concebei o trabalho como um instrumento de construção eterna, mas cujo fruto vos pertence em forma de capacidade conquistada para a eternidade, e não como lucro de vantagens imediatas e transitórias. A verdadeira recompensa está em vosso valor,
que o trabalho cria e mantém, e que não vos pode ser roubado. Então, o objetivo do trabalho, o último, não é o salário, não é o reconhecimento social, não é o status, não é o poder. Mesmo que a gente precise disso até certo ponto para viver nesse mundo material. E, infelizmente, materialista, né? Esse é o verdadeiro problema. Mas o verdadeiro fruto do trabalho é essa conquista de experiência que você ganha para a eternidade. Isso não pode ser roubado, porque isso fica registrado no espírito, na alma, né? E isso não é roubável, né? Ninguém pode te tirar isso. Então, com isso tudo, a gente percebe que se a gente der significado para as coisas em nossas vidas, a gente vai começar a ver essas coisas como trabalho de uma outra maneira. Isso vai melhorar o ambiente de trabalho, vai nos tornar mais criativos, vai nos tornar mais dinâmicos, orientados, vai nos tornar mais capazes de filtrar, né? Já que tem tanta, né, informação inútil por aí. Então, isso é o verdadeiro objetivo das coisas. Bom, e com isso eu termino essa exposição e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.